A paz do Senhor a todos os servos de Deus que me ouvem agora. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículos 30 e 31, que diz assim: E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Irmãos, essa história aconteceu quando o apóstolo Paulo estava pregando a palavra de Deus em Filipos. E aí, segundo o que diz a palavra de Deus, uma mulher que tinha um demônio, um espírito de adivinhação, e esta mulher, ela dava lucro aos seus senhores, diz a Bíblia. Só que essa mulher passou a andar atrás do apóstolo Paulo e de Silas enquanto eles pregavam a palavra, e dizendo: estes homens, olha só, vou preferir ler aqui, versículo 17 do capítulo 16. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Eu vou continuar a leitura, preste atenção. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. O que acontece? A partir de então nós sabemos que Paulo e Silas são açoitados e levados ao cárcere, são presos. E lá no cárcere eles estão louvando a Deus, estão cantando, orando, mesmo feridos, presos pelos pés dentro de uma cela. E a palavra de Deus diz que Deus mandou que viesse um terremoto e as celas todas se abriram, as correntes se abriram. E agora a Bíblia narra quando o carcereiro desperta e, assustado, pensando que todos os prisioneiros tinham fugido, pensou em se matar. Mas quando Paulo o chama, acontece esse fato que nós lemos. E quando ele se encontra com Paulo, ele faz a pergunta. Olha só: E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Irmãos, eu creio que esta pergunta é uma pergunta que muitas pessoas têm feito no mundo. O que eu devo fazer para ser salvo? Porque nós sabemos que a Bíblia fala de salvação, porque se existe salvação, existe condenação. Se existe o céu, a Bíblia também fala do inferno. E eu creio que nenhum ser humano, na sua sã consciência, ele considera a possibilidade de ir para o inferno. Nós não queremos ser condenados, pelo contrário, nós queremos uma vida eterna na presença de Deus, uma vida de paz, de alegria, de completude na presença do Senhor. Eu creio que todos nós desejamos isso. E a resposta a esta pergunta é: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Eu pergunto para você: você crê em Jesus? Mas na verdade, como é que você crê em Jesus? Porque crer que houve um homem chamado Jesus na terra, isso é tão simples porque é um fato histórico. Qualquer livro de história fala de Jesus. E Jesus é tão real que até o nosso calendário é baseado no nascimento de Cristo. Você pega um livro de história, está lá tal data, antes de Cristo, depois de Cristo. Então, a existência de Jesus neste mundo é um fato histórico. Porém, a questão que a Bíblia diz crer no Senhor Jesus não é simplesmente crer que Jesus existiu, que foi um homem que viveu nesta terra. É mais do que isso. É crer naquilo que Jesus falou. É crer no Jesus da Bíblia. Não no Jesus dos livros de história simplesmente, mas no Jesus da Bíblia. O Jesus Deus, o Filho do Deus eterno, que se fez carne, que veio a este mundo para nos mostrar o caminho, para pagar o preço da nossa redenção, que é o nosso caminho, verdade e vida, aquele que pode nos conduzir a Deus.
Então, crer em Jesus é desta maneira, porque quando você olha para a palavra de Deus, eu vou ler para você o primeiro capítulo do Evangelho de João, do primeiro versículo ao 4, que diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então veja você que Jesus estava no princípio, ele é Deus, e ele veio a este mundo para nos dar a vida eterna. Então entendamos que antes que eu e você, que o mundo existisse, de qualquer coisa no mundo existisse, o Senhor já existia. Ele já era Deus, portanto nós precisamos crer nesse Jesus Deus. Portanto, entendamos o seguinte, que a vida procede dele. Olha só, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida. A vida é algo que a ciência não explica. A ciência não entende o que gera a vida. Sabe que a vida existe, mas o que gera a vida? O que faz eu e você andar, pensar, falar, ter consciência? Até mesmo os animais, até mesmo os vegetais. Então entendemos que a vida ela procede do nosso Senhor. Aqui no versículo 10 do mesmo capítulo, do 10 ao 12, fala como nós podemos nos tornar filhos de Deus. Olha só. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas veja o versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Portanto, a única maneira de nos tornarmos realmente filhos de Deus é através da aceitação do nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor, como Deus que se fez carne e veio para nos salvar. Porque todo ser humano é criado por Deus. Originalmente somos criaturas de Deus, mas através de Cristo, a Bíblia diz que nos tornamos filhos por adoção, porque uma vez que cremos em Cristo e o recebemos como nosso Senhor e aceitamos aquele sacrifício como preço da nossa redenção, Deus nos recebe como filhos. Porque olha o grande amor de Deus. Eu digo que Jesus Cristo, Ele é o amor de Deus em ação. Aqui no capítulo 3 do mesmo Evangelho de João, no versículo 16, que é tão conhecido, né? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero que você entenda, eu vou ler para você novamente quando eu digo que só Cristo realmente é Deus, Ele é o Filho de Deus. Olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, isto é, Cristo é o Filho único, é o único Filho verdadeiro de Deus. Porém, através dele, nós nos tornamos filhos por adoção. É nesse Jesus que nós precisamos crer, não apenas no Jesus da história. É necessário que você entenda que através dele nós podemos ser filhos de Deus, ter a vida eterna e morar com o Senhor. Outra coisa que eu julgo muito importante é outra promessa do Senhor Jesus, que está aqui no capítulo 14, no versículo 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É necessário que você creia em Jesus como seu único mediador e como seu único Salvador. Portanto, quando Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, ele está querendo que você entenda que é nesse Jesus que nós precisamos crer. Não o Jesus histórico apenas, mas o Jesus Deus, o Jesus Salvador, que é o único meio de nos conduzir a Deus. Somente por Ele nós podemos ser salvos. É assim que nós temos que crer nesse Senhor. É dessa maneira que nós temos que olhar para o Senhor Jesus. Entenda isso. E outra coisa, lembre-se das promessas maravilhosas dele. No mesmo capítulo 14, olha só, o versículo número 1 até o 3. Não se turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver,
estejais vós também. Aí a promessa que ele vem buscar a igreja. Jesus vem nos buscar. É nesse Jesus que prometeu, que vem nos buscar, que nós aguardamos na nossa eternidade, na vinda do Senhor, quando os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados, de acordo com o que Paulo escreveu na carta aos Tessalonicenses no capítulo 4, que nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, creia em Jesus assim. Glória a Deus. Tem outras passagens da Bíblia que eu amo, quando fala também do Senhor Jesus, quando fala dele como nosso Salvador, que é aquele que nos dá a garantia de vida eterna, a garantia de salvação. Olha o versículo número 1 do capítulo 8 da carta aos Romanos. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ainda que no passado nós tenhamos falhado muitas vezes com o Senhor, mas Jesus pagou o preço da nossa redenção, e Ele nos dá a vida eterna, e Ele, através do Espírito Santo, gera em nosso coração esta certeza. Quer ver? Observe a certeza que, através do Espírito Santo, Ele gera no nosso coração. Você não precisa viver em dúvida: se eu morrer agora, eu vou ser salvo ou não vou ser salvo? Se você tem comunhão com Deus, se você realmente é um servo de Jesus, o Espírito Santo lhe dá esta garantia e põe esta certeza no seu coração. Quando ele diz aqui, olha, Romanos 8, 16 e 17, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Portanto, o Espírito testifica com o nosso Espírito. É um falar do Espírito de Deus dentro do nosso próprio coração. É algo feito diretamente por Deus em nosso coração. Que Deus te dê esta graça, que você tenha esta convicção. Jesus é o nosso Salvador. Portanto, se alguém está me ouvindo agora e não se rendeu a Cristo, e não o recebeu como seu Senhor, meu amigo, faça isso. Você que está me ouvindo, faça isso, porque aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28 e 29, ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Vinde a mim. Ele está dizendo para você, recorra a Ele, não a outro. Não existe outro nome que você possa ser salvo. Ele diz que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Ele pode libertar você, Ele pode dar alívio, mas ainda eu quero que você preste atenção. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, isto é, submeta-se ao senhorio de Cristo. Faça dele o seu Senhor, o Deus, o dominador da sua vida, aquele que tem a primazia, aquele que tem o poder de dirigir, de colocar em ordem os seus pensamentos, os seus sentimentos. Dê liberdade a Ele no seu coração, faça dele o seu Senhor, o seu Deus, que assim Ele vai te conduzir. E Ele diz o seguinte, olha só: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha quem está falando de mansidão e humildade: o Todo-Poderoso nos céus e na terra. É um Deus com um amor muito além da nossa compreensão. É um Deus que é só virtude. Não existe defeito no caráter do Senhor. Como é bom servir o Senhor. E quando Ele dizia: encontrareis descanso para a vossa alma. Irmãos, esse descanso, ele já começa neste mundo. Porque quando você tem Cristo como seu Senhor, quando o Espírito Santo habita em você, Ele produz em você certeza de vida eterna. Isso gera paz dentro do nosso coração. Isso gera uma alegria que vem de Deus. E esse descanso que começa aqui terá prosseguimento na eternidade, porque teremos uma vida eterna perfeita ao lado do Senhor. No céu, onde não haverá dor, nem pranto, nem clamor,
onde não teremos que lutar contra os nossos defeitos de caráter e nem contra a nossa carne, porque teremos um corpo transformado, como diz a Bíblia, semelhante ao de Cristo. Teremos uma vida eterna perfeita, e tudo isso porque o Senhor Jesus nos comprou lá na cruz do Calvário esse direito maravilhoso. Como você crê em Cristo? Quem é Jesus para você? Que Ele seja o seu Senhor, que Ele seja o seu Salvador, que Ele seja o seu Deus. Porque nós temos um Deus que é triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é Deus. Ele é Senhor e veio a este mundo para nos dar a vida eterna. Portanto, valorize isso. Ame ao Senhor Jesus. Faça dele o primeiro na sua vida, o primeiro grande amor da sua vida. Porque eu sempre digo, irmãos, que todo o benefício que temos, que a fonte da nossa paz, que a fonte da nossa alegria, que a fonte da nossa segurança está nele, no Senhor Jesus. Tudo de bom que temos, nós devemos a Ele. Que Deus te abençoe no nome de Jesus e que a cada dia você possa estreitar o seu relacionamento com esse Mestre amado, com o nosso Senhor e Salvador, o nosso Deus, Jesus Cristo. Amém? Ore comigo agora. Amado Deus, eu quero te louvar por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque como nós lemos aqui em João 3,16, o Senhor amou este mundo de tal maneira, isto é, a humanidade, que o Senhor deu Jesus para que Ele pagasse o preço da nossa redenção. Esse é o amor incomparável, é a maior expressão de amor que o mundo já viu. Nós te louvamos por Jesus Cristo, meu amado Senhor Deus. Jesus, nós te louvamos pelo teu amor que se entregou na cruz por nós. Querido Espírito Santo, te louvamos pelo teu cuidado, pela tua presença, pelo teu amparo todos os dias. Receba, meu Deus eterno, o nosso louvor e a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.